Bom dia, meu nome é Marcelo, estou aqui para apresentar o trabalho prático sobre coloração da matéria de grafos. Eu vou apresentar esse trabalho aqui que foi feito em colaboração com o Lucas Rezende. Bem, primeiramente, o que é a coloração de um grafo? A coloração de grafo nada mais vai ser quando a gente atribui a cada vértice uma cor, que na realidade vai ser um inteiro. A cor seria mais uma abstração para ajudar no entendimento do que está acontecendo aqui por trás. Então a gente vai ver que vamos chamar esse vértice de A, B e C. A gente vai ver que os vértices adjacentes de A possuem cores diferentes de A. Então, se aqui fosse 1, aqui seria o 2 e aqui seria o 3. A gente pode ver uma coloração, os adjacentes têm cores diferentes e então está tudo certo. Mas, bem, para que isso serve? Então, a gente precisa explicar quais são as aplicações desse conceito de coloração. Bem, aqui a gente vai falar das principais aplicações do conceito de coloração, que será em alocação de canais de rede sem fio, escalonamento de tarefas e design de circuitos eletrônicos. Bem, basicamente será quando a gente tiver que ocorrer várias tarefas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, para exemplificar melhor, vamos pegar a alocação de canais de rede sem fios. Então, a gente vai imaginar que esse grafo aqui é um grafo de roteadores, onde cada vértice é um roteador e cada aresta é um sinal de frequência que ele está mandando de um para o outro. Então, bem, a gente pode ver que se os roteadores tiverem todos a mesma frequência, ocorrerá muitas interferências no sinal. O sinal ficará fraco, ficará ruim. Então, para evitar que ocorram esses problemas de interferência, a gente vai dar a cada vértice, a cada roteador, uma cor diferente, a gente vai dar uma frequência diferente. E bem, para também não utilizarmos o mesmo número de frequências do número de vértices, a gente vai aplicar a coloração, porque vai usar o menor número de frequências possíveis dentro desse vértice, dentro desse grafo. Ou seja, aqui seria um grafo que você poderia usar 6 frequências diferentes para você resolver o problema, mas com esse algoritmo de coloração a gente vai usar apenas 3. Ou seja, além de você garantir que não ocorra interferências, você também garante que você está utilizando o menor número de recursos possível, você está usando menos frequências, o que garante uma melhor maneira de gerenciar os seus recursos, né? Bem, aqui a gente tem um exemplo da coloração, como que ela vai funcionar. Lembrando que existem várias maneiras, várias implementações de coloração e essa é apenas uma delas. A gente vai ver aqui um grafo, inicialmente sem nenhuma cor. A gente vai atribuir a um vértice a cor vermelha. Em seguida, aos seus adjacentes, a gente vai colocar uma cor diferente, no caso ele deu a cor azul. Em seguida, ele vai pegar um vértice e vai dar também aos seus adjacentes cores diferentes. Ele, no caso, deu verde para essa daqui e vermelho para essa. Aqui, ele vai partir para esse ponto, onde ele vai dar da cor verde um vermelho para cá e da vermelha um verde para cá. E a gente pode garantir, a gente está vendo que ainda não houve nenhum vértice adjacente com a mesma cor. Ou seja, o padrão está sendo mantido, de ter todos os vértices adjacentes com cores diferentes. Aqui ele vai dar a cor vermelha, então a gente vai ver que não há nenhum problema aqui, e por fim ele vai dar a cor verde. Então a gente vai ver aqui que esse foi um exemplo de como a coloração do grafo foi feita, de maneira que no final todos os vértices tiveram as suas cores diferentes, e então garantindo o sucesso do algoritmo. Bem, nesse trabalho a gente também vai aprofundar um pouco mais sobre o conceito de decoloração. E o que seria a decoloração? Ela vai ser um modo de como a coloração comum é feita, como dito aqui, uma generalização da coloração clássica de grafos. Bem, e o que isso vai basear? A gente vai pegar um conjunto T e vai definir uma restrição nesse T, e a partir daí as cores serão definidas com base nessa restrição. A gente vai ver que ela também vai se aplicar na alocação de canais em rede sem fio. A gente vai aprimorar isso um pouco mais no próximo slide. Bem,
Aqui a gente tem a definição do problema. E vamos explicar como que isso vai acontecer basicamente. A gente vai ter um grafo e a gente vai definir um t com um conjunto de valores naturais contendo o zero. E o que a gente vai querer? A gente vai querer que os vértices adjacentes tenham cores, no caso números inteiros, que quando forem subtraídos gerem números num intervalo maior do que o que temos no nosso T. Então a gente vai ver FU menos FV pertence à restrição T. Então vai estar obedecendo a restrição T no caso, né? Ou seja, como vamos ver aqui agora no exemplo do grafo. Aqui a gente tem, vamos chamar esse vértice de A, esse vértice de B e esse vértice de C. O vértice A é adjacente ao vértice B. Quando a gente subtrai o vértice A do vértice B, a gente obtém um valor 3, que vai ser um número maior do que está nessa restrição. Então, voltando à aplicação de canais de rede sem fio, a gente vai ver que se o vértice A fosse um roteador e a sua frequência fosse, por exemplo, 99907, aliás, 9907, aqui seria uma frequência que seria declaradamente maior. Não seria, no caso, 9908, que seria uma frequência diferente, que ainda estaria respeitando o esquema de coloração, já que o vértice adjacente ele tem uma cor diferente, né? No caso teria um número diferente, mas não seria um valor satisfatório, já que seriam umas frequências ainda muito parecidas que poderiam causar a interferência. Então, com a aplicação da T-coloração e a definição desse intervalo, para você ter essa diferença de valores entre as adjacências dos vértices, a gente vai garantir que essa frequência aqui tenha um valor significativamente diferente dessa frequência aqui, para que não ocorra interferências. E a mesma coisa se a gente for pegar do vértice B para o vértice C. A gente vai ver que se a gente subtrair 4 de 7, a gente vai ter 3. Então, novamente, a gente tem um intervalo. Então, as frequências teriam valores lógicos, elas não se chocariam. A gente vai ver aqui também que de A para C, o grafo também manteria o padrão, respeitaria a restrição T. E no caso, a gente pode reparar que se o T fosse igual a zero, a gente teria coloração clássica, né? O que seria, então, a coloração comum. Então, o T é justamente essa diferença, essa restrição de intervalo entre as adjacências de cada grafo, cada vértice. Bom, primeiramente, para tentar solucionar o problema de T-coloração, a gente vai estar usando o algoritmo heurístico TLF, que é o Largest First, que é uma abordagem gulosa para solucionar esse problema de T-coloração. Bom, como a gente pode ver ao lado, a gente fez uma análise, onde primeiramente a gente pega o tamanho do grafo, e na segunda coluna a gente tem o tempo em segundos que levou para ser executado com cada tamanho. Lembrando que até o 12 eu usei ali grafos de tamanho K completo, e depois eu usei os que foram dados de exemplo pelo professor. A gente pode perceber que mesmo para tamanhos pequenos e para tamanhos muito grandes, que é o exemplo do 1534, o código se comporta bem, levando menos de um segundo para ser executado. Um fato interessante sobre a solução subótima que a gente tem aqui, do algoritmo Largest First, é que ele já trabalha melhor, pois ele consegue alocar melhor as cores e ele faz isso de maneira mais dinâmica, o que faz com que leve menos tempo. Já na solução força bruta, a gente percebe que para grafos menores ele faz num tempo bem próximo do que o outro levava para tamanhos maiores. A gente pode ver que para 2 e 4 ele ainda demora 0 segundos para executar, mas a partir do 10 ali já começou a durar 50 segundos, com 12 a gente vê que já durou um pouco mais de 2 horas,
E a gente pode perceber que, tipo, para tamanhos maiores, como 450, já se torna algo inviável. E eu vou provar isso ainda. Só quero ressaltar que o algoritmo força bruta demora esse tempo todo porque ele vai testando essa questão toda de tamanho com testes gerais. Ele vai colocando, por exemplo, um para tudo, até ele ver que, tipo assim, chegou num resultado que ele procurava. Enquanto isso, ele vai testando todas as soluções possíveis. Aqui é uma fórmula onde eu consegui estimar qual seria o tempo que iria demorar para executar o próximo, que seria no caso um de 14. Essa fórmula aqui, a fórmula que define esse grafo, ela por esse problema ser O de k elevado a n, a gente sabe que ele é exponencial e tipo ele vai crescer muito rápido. E a fórmula geral dele pode ser definida por t de n sendo igual a a vezes b elevado a n, e que utilizando regressão a gente consegue chegar nesse resultado de 9,63 vezes 10 elevado a 10 vezes 11,88 elevado a n. Aí a gente substituindo o valor de n pelo valor de vértice, pelo número de vértices, a gente consegue chegar nesse resultado. Ou seja, um algoritmo de t sendo 14 vértices ia demorar por volta de 14 dias. E com essa comparação a gente consegue chegar no resultado que realmente o algoritmo subótimo é muitas vezes melhor que o força bruta. O força bruta para algoritmos muito pequenos ele ainda funciona, mas a gente percebeu ali que quando chegou no 10 o resultado já foi bem abaixo do esperado, e coisa que a solução subótima já é 1000 vezes à frente, tanto para tamanho 10 quanto para tamanho 1000. Ou seja, aqui a gente tem que a solução subótima é essencial de ser usada. É isso, muito obrigado pela atenção. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode deixar nos comentários. Obrigado.